Olá pessoal que está nos acompanhando no canal, sou o professor Sérgio de História e hoje vamos falar da partilha da África, né? Entender por que os europeus partiram a África dessa forma, dividiram o continente africano, qual foram os interesses. A partir de 1870 intensificou a corrida pelo domínio do vasto território da África. E no início do século XX, a maior parte do continente africano estava ocupado pelas potências europeias. Em 1876, apenas 10% do continente africano estava ocupado pelos europeus. Em 1900, para a gente entender como que se elevou essa colonização, já alcançava 90,4% do continente africano já tinha sido ocupado pelos europeus. Em razão dos interesses políticos e econômicos, os territórios africanos eram cobiçados pelas principais nações europeias, que investiam em expedições, estudo e ocupação. Um exemplo disso foi a iniciativa do rei da Bélgica, Leopoldo II, em 1876, de se apossar da Bacia do Congo. A Bacia do Congo era 10 vezes maior do que a Bélgica. E o rei do Congo, Leopoldo II, se ocupa da Bacia do Congo como seu território particular. Ali, tudo que fosse explorado, tudo que fosse tirado, aquele território era dele. Aquele território pertencia a ele. E esse território que pertencia a ele ali dentro do Congo, na África, era 10 vezes maior do que a Bélgica. Para obter o reconhecimento internacional dessa posse, Leopoldo II financiou expedições e conferências geográficas e viajantes pela Conferência Internacional de Bruxelas, ocorrida em setembro de 1876, tornando-se seu presidente. O Comitê de Estudo do Alto Congo, que contou com a participação de empresários ingleses e holandeses. Os empresários ingleses e holandeses, eles tinham interesse comercial na África. Eles tinham um interesse comercial em explorar o território africano. Eles tinham aquele interesse de explorar o território africano. Portugal também teve colônias. Teve colônia na África. Portugal também teve sua participação, né, nessa divisão africana. Portugal, na verdade, ele ficou com Angola e Moçambique. Portugal tinha dentro do território africano Angola e Moçambique. A França se empenhou-se igualmente em obtenção do controle da Tunísia e de Marrocos e parte do Congo. O Egito, após um curto período de dominação francesa, foi ocupado pela Inglaterra em 1882 e passou a ser uma parte britânica na África do Sul. Os ingleses tiveram de enfrentar a presença dos colonos holandeses, que estavam na região desde a metade do século XVII. O principal objetivo da Inglaterra era criar um império contínuo na África, unindo a cidade do Cabo, na África do Sul, a do Cairo, no Egito. Com o objetivo de selecionar os conflitos imperialistas e organizar a dominação da África pelas grandes potências, realizou-se então, em novembro de 1884 e fevereiro de 1885, a Conferência de Berlim, do qual participaram nessa divisão do continente africano. Esses países foram o que dividiram o continente africano, e cada um ficou com um pedaço. Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Rússia, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Países Baixos, Áustria, Hungria, Turquia. E representantes desses países, eles fizeram um acordo que ficou conhecido como a Partilha da África. Esses países se reuniram e naquele momento eles dividiram a África. E não levaram em consideração a cultura africana, não levaram em consideração a vontade dos africanos que já estavam dentro da África.
Eles partiram a África e não quiseram saber se ia botar tribo rival junto com tribo rival junto. Eles queriam a partilha da África e cada um ficou com seu pedaço. O principal geral do Acordo de Berlim reconhecia a área de influência das potências estrangeiras em território africano e legitimava as conquistas que poderiam ser feitas na zona que cabia a cada uma delas. Isso significava, por exemplo, uma vez estabelecida na costa do Atlântico, a potência poderia partir e avançar em direção ao interior. O resultado foi a ampliação na África dos impérios da Inglaterra, da França e de Portugal, e a definição de uma fatia de partilha colonial para a Alemanha, Itália e Bélgica. Nesse processo de divisão dos territórios entre as nações europeias, não foram levadas em consideração as formas e organizações tradicionais dos africanos em sua especificidade linguística e culturais. Muitas vezes a partilha agrupou etnias historicamente rivais e separou outras como elementos de identidade cultural comuns. O movimento africano de resistência à dominação europeia não puderam, pelo menos em curto prazo, conter o avanço do imperialismo. No saldo da partilha, apenas a Libéria e a Etiópia ficaram livres do domínio europeu. Dentro do continente africano todo, só dois países não foram dominados pelos europeus, que foram a Libéria e a Etiópia, que os europeus não conseguiram manter um controle e fazer uma dominação. Esses países, com o avanço colonial, eles conseguiram se manter firme e os europeus não conseguiram dominar. Não conseguiram dominar a Libéria e a Etiópia. Houve muita luta, mas os europeus sempre eram derrotados pelos esses dois países. Apesar da vitória dos europeus no processo de conquista, a ocupação do território do continente africano, o movimento de resistência africano tem sido nos últimos anos destaque. Com o objetivo de estudo, essa pesquisa também a revelar a importância das diferentes formas de resistência africana, desde o protesto social cotidiano até a articulação de movimentos e de grande alcance. Como observamos, quando olhar para a África, temos que olhar para um continente onde que as pessoas resistiram à dominação europeia e lutaram por liberdade, não como um continente atrasado que não é desenvolvido. A África, na verdade, é um continente muito desenvolvido e que já tem sua cultura antiga, que já vem muito antes dos europeus chegar à África. Mas quando os europeus chegam à África, eles levam a visão etnocêntrica e botam a África como lugar, o continente africano como lugar inferior e atrasado. Por isso ele ia levar a civilização para o continente africano, quando na verdade os europeus só queriam dentro do continente africano a exploração.